Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pela salvação. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por teres vindo à terra, por teres descido, por teres provido, Senhor, um sacrifício para nós. Teres provido, Senhor, uma solução. Teres provido, Senhor, a resposta das nossas orações, a resposta, Pai, das nossas súplicas, Senhor. Encontramos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos, encontramos nele a solução, nós encontramos nele o descanso. Verdadeiramente descansamos nele, verdadeiramente nós achamos em Ti, Senhor. Aleluia, nós achamos em Ti, Pai, a glória, nós achamos em Ti, Senhor, a resposta, nós achamos em Ti a nossa cura. Nós cremos na cura da obra da cruz, nós cremos na provisão da obra da cruz, nós cremos na solução que Deus criou para o mundo, nós cremos que a partir da cruz gerou vida, vida em abundância para todos nós. Nós cremos, Senhor, nós cremos, por isso esperamos, por isso guardamos a fé, por isso permanecemos em Tua presença. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que tempo maravilhoso esse. Such a wonderful time Um tempo de adoração, during our worship em comunhão. and communion. Não que a gente não adorasse todos os dias, Not that we don't worship Him daily, mas parece que quando estamos juntos, but it seems that when we're together, a presença, a atmosfera muda. the atmosphere changes. Aí eu dou razão àqueles que dizem que não. Adorar em casa e adorar na igreja é diferente. Then I have to agree with those who say that worshiping at home alone and worshiping in the church is Quando o governo fechou as igrejas, alguns diziam, continua adorando. when the government closed the churches, people say, keep worshiping. Mas estar na presença de Deus em comunhão But being in the presence of God in community, é algo sobrenatural. it's supernatural. É algo que não se explica. It has no explanation. Acho que é a junção da nossa adoração que atrai a presença, uma presença especial de Deus. I believe that the sum up of our worship, of our singing, it attracts God's presence. E temos que alegrar-se por isso, And we have to rejoice in it porque os céus estão abertos, because heavens are open, porque um novo caminho nos foi aberto. because a new way was open to us. E hoje podemos adorar e sentir a presença dele. And today we can worship Him and feel His presence. Amém? Amen. Nós estamos num tema deste mês Our month series que é, podemos dizer todos num 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. move. Aleluia. Podemos nos assentar. We can take our seats. May you take your seats. E durante este mês nós fomos falando em se mover, During this month, we'll be talking about moving porque nós acreditamos que a salvação é um começo, because we believe that salvation is the beginning. não é o fim. It's not the end. Não é chegar em Deus e acabou tudo. It's not just drawing close to God and say that's all. Cristo veio para nos dar uma nova vida. Christ came to give us a new E life. essa vida começa no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. And this new life begins when we give our lives to Jesus. Então, o que nós precisamos saber What we need to know e conhecer and to know é esse caminho. is this way. Como iremos se mover? How we're going to move. O que Deus tem para nós nesta nova vida? What God has for us in this new Eu acho que life. esse é o maior questionamento.
This is the big question. Deus, e agora? And God, and now. Eu já estou em ti. Now I'm in you. E agora? And now. E outro grande questionamento é: Deus, eu já estou em ti, Other big question we have is, God, I'm already in you, mas eu não consigo. but I can't. É muito It's difícil. difficult. É pesado. It's heavy. Como é que eu vou avançar? How am I going to move? Parece ser muito difícil te obedecer. It seems very difficult to obey. Parece ser difícil ser santo. It's difficult. It seems to be difficult to be Então, holy. desde o princípio, nós fomos levantando alguns pontos. From the beginning, we've been raising some points here. Falamos sobre a fé, We talked about faith, falamos sobre o amor de Deus about God's love. como a proteção para os nossos corações e as nossas emoções. How it is important to protect our emotions Porque o and ourselves. amor lança fora todo medo. Because love casts out all fear. O amor lança fora toda ansiedade. It casts out all anxiety. Então, se nós sobre tudo é espiritual, We talk that everything is spiritual. então nós precisamos ter uma consciência de que tudo é espiritual. We need to have this awareness that everything is spiritual. Então precisamos conhecer as armas espirituais para se mover no mundo espiritual. So we need to know the weapons of the spirit to move in the spiritual realm. Falamos também da soberania de Deus. We talked also about the sovereignty of God. Não se coloca Deus numa caixa. We don't box God. Não fazer. We don't measure what he can or can't do. Nem até mesmo medimos o seu caminho. We don't even measure his way. Como é que ele vai fazer? How he's going to do. Nossa expectativa deve estar completamente aberta. Our expectations have to be open. Nem mesmo as histórias bíblicas Even the stories in the Bible dos heróis da fé e dos discípulos of heroes of faith and the disciples, não definem a nossa vida. they don't define our Porque o lives. que ele quer fazer em nossas vidas é muito maior do que alguém já viu ou pensou. Because what he wants to do in our lives is far beyond what someone has seen or heard. Então, quando formos nos mover, não espere que Deus faça algo como fez em Paulo. So when you're going to move, let us not expect the same things God did to Paul. Aumenta a tua expectativa. Just increase your O expectation. que ele tem para a tua vida é muito maior. Because what he has for your life is much more. A Bíblia diz que vocês farão obras maiores. The Bible says we do greater things. Então fomos caminhando nestes passos. So we stepped through this way. Falamos também de uma boa consciência, We talk also about good conscience, sabendo que o sacrifício da cruz foi suficiente. knowing that the sacrifice at the cross was enough. E ele cobre o passado, o presente e o futuro, como Davi profeticamente declarou. It covers the past, the present, and the future. Nós descansamos nele. We rest in him. Nós sabemos que o sacrifício foi de uma só vez e não precisamos de outro sacrifício. We know that sacrifice was once and for all, and we need no other sacrifice. E o escritor Hebreus fala em Hebreus 10, Hebreus 8. And the writer in Hebrews says it in chapter 8 through 10. Se aquele sacrifício fosse perfeito, não haveria necessidade de ser feito todos os anos. If the form of sacrifice were enough, they didn't need sacrifice repeatedly year after year. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito. But the sacrifice of Christ was perfect. E uma só vez foi capaz de tirar os nossos pecados. And just once, it was enough to take away all our sins. E nos guardar até a vinda de Cristo. And to keep us till the second coming of Christ. Enquanto pela fé estivermos ligados a Cristo, So, as long as we stay connected in Christ by faith, estamos debaixo dessa graça e desse favor de Deus. we remain under this grace and God's favor upon us. E o que mais podemos saber sobre Move? So, what else can we know about Move? Muito mais coisas. Many things. Mas coisas que levam a nossa caminhada mais suave. Things that makes our walk soft.
A Bíblia fala-nos de uma nova aliança que ele iria fazer com o povo. The Bible speaks about the new covenant that God would do with His people. Não seria só um sacrifício pelos pecados. It will not just be a sacrifice regarding sins. Seria uma nova forma de se relacionar com Deus e caminhar com Deus. That will be a new way of have a relationship with God and walking with Him. Gálatas 5:16 a 18 diz: Galatians chapter 5. Por isso digo, andai pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Mas eles em conflito um ao outro, eles estão em conflitos um ao outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Galatians chapter 5 verse 6 starting from verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They're in conflict with each other, so that you're not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Paulo está a afirmar. Paul is affirming here. Paulo está a afirmar: se andares pelo Espírito. If you walk by the Spirit. Atenção, isto é uma afirmação. This is an affirmation. Se andarmos pelo Espírito, if we walk by the Spirit, de modo nenhum satisfaremos as obras da carne. Will not gratify our flesh by any means. E ele desce embaixo e diz: mas se estivermos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, ou seja, guiados pela lei. And he moves forward and say, if we are led by the Spirit, we're not under the law. Houve uma mudança da aliança. There was a change in the covenant. A velha aliança nós estávamos debaixo da lei e seguíamos a lei. In the whole covenant we were under the law and we followed that. A lei é que definia o que nós iremos fazer e o que podemos fazer. The law defined what we should do and how we should do. A lei que definia se podemos ou não podemos fazer. The law defined what we could do or not do. Estávamos debaixo da lei. We were under the law. Mas nesta nova aliança, but in this new covenant, Ele promete colocar o seu Espírito sobre nossas vidas. He promises to give us His Spirit. Ele promete tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. He promises to change our hearts of stone by hearts of flesh. E ele prometeu colocar as suas leis gravadas não agora numa tábua de pedra, mas gravadas em nossos corações e entendimentos. And he promised to record His law not in the tablets of stones, but in tablets of our hearts. Agora vem de dentro para fora. It comes from inside out. O desejo vem de dentro para fora. The desire starts from inside. E quanto mais fluirmos, e quanto mais nos deleitarmos, e quanto mais nos enchermos no Espírito, as long as we keep filling our lives and flowing in the Spirit, não satisfaremos os desejos da carne. We will not gratify the desires of the flesh. Então, mova-te no Espírito. So move in the Spirit. Mova-te guiado pelo Espírito. Move being led by the Spirit. Mova-te na presença do Espírito. Move in the presence of the Spirit. E ser perfeito nisso. And be perfect in that. Como Deus disse a Abraão. As God said to Abraham. Anda em minha presença e ser perfeito. Walk in my presence and be perfect. Enche-te do Espírito. Fill yourself with the Spirit. É sobre estar cheio do Espírito. It's about being filled with the Spirit. É sobre ter a mente de Cristo. It's about having the mind of Christ. Não por um conhecimento que veio de fora. Not a knowledge that comes from outside. Mas pelo um sentimento que é gerado no teu coração. But this feeling is generated in our hearts. Vejam esta segunda estrofe, essa segunda frase, perdão. Let's see the second phrase. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne.
For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Eu sei que já ouviste muitas pregações a dizer que a carne é teu inimigo. I know that you have heard a lot of preaching saying that the flesh is your enemy, Que tu tens que combater a carne, that you have to fight the flesh, resistir a carne, resist it, defender-se da carne defending yourself from the e flesh, andar sempre preocupado com a carne. and walking all the time concerned about the flesh. Com o que fazer, com o que não fazer. What to do, what not to do. Não toques, Don't touch, não faças. don't do. Então preferimos ficar em casa. And we choose to be at home. Há um convite, There is an invitation. é mais fácil ficar em casa. It's easy to stay at home. Pelo menos não vou pecar. At least I'm not going to sin. Posso ouvir um amém, né? Can I hear? É amém ou é ops? Mas o que ele diz aqui é que é algo muito simples. But what he says here is something very simple. O espírito contraria a carne. The spirit is contrary to the flesh. Se tivermos cheios de espírito, automaticamente, naturalmente, ele vai contrariar a carne. If we are filled by the spirit, naturally we're going to react contrary to the flesh. Hey, não é tu contra a carne. It's not you against the flesh. É o espírito contra a carne. It's the spirit against the flesh. E esse espírito é com E maiúsculo. And this spirit with capitals S. Há uma diferença entre o E maiúsculo e E minúsculo quando a Bíblia fala sobre espírito. There's a difference between spirit with capital S or with no capital S. O espírito com E minúsculo é o nosso espírito. The spirit with non-capital S is our spirit. Mas o espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. But the spirit with capital S is the Holy Spirit. Por isso que o Paulo diz, enchei-vos do Espírito. For this, Paul says, be filled with the É Spirit. por isso que Jesus diz, permanece em Jerusalém até ser cheio For do this, Espírito. Jesus said, stay in Jerusalem till you're filled with the Spirit. É sendo cheio. It's becoming filled. É o fluir das águas vivas The flowing of the living waters que vão transformar e regar toda a terra seca que está dentro de ti. that will come and change all the dry lands inside of you. Permita que seja o Espírito a tratar dos teus problemas. Allow the Spirit to be the one who leads your problem. Permite que o Espírito seja o Espírito a tratar dos teus vícios. Let the Spirit to be the one dealing with your addictions. Permite que seja o Espírito a tratar da tua depressão. Let the Spirit be the one dealing with the depression. Ele vai fluir do Espírito, de dentro para fora. And it's going to flow in you from inside out. Isaías 62, Isaiah chapter 62. ele fala de algo que eu creio que está a ser vivido neste tempo. It speaks about something I believe we are living in this age. Ele diz, olhem, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. It says darkness covers the earth. Darkness involves the people. Gross darkness involves the people. Amém. Glória a Deus pela vida de Lute. E nós hoje olhamos para esta geração. And we look to this generation, Quão em trevas elas estão. how immersed in darkness this generation is. Tão profunda que nem conseguem viver consigo mesmo. So deep that it cannot live with itself. Anseiam o suicídio. It longs for suicide. Mas há uma esperança. But there's hope. Mas sobre nós raia o Senhor. But over us rises the Lord. E sobre ti se vê a sua glória. And upon you we can see His glory. A Bíblia fala de uma glória maior que da primeira casa. The Bible speaks about a glory that's greater from compared to the first house. Não está a falar de um novo templo It's not talking about a new temple feito pelos homens. built by men. Não está a falar de um templo físico. It's not talking about a physical temple. Está a falar do nosso templo. It's talking about
our temples, do templo do Espírito Santo the temple of the Holy Spirit que Ele fez em ti. that He made in you. E quanto mais cheio da presença dele esse templo estiver, maior será a glória. As long as this temple is filled with more and more of the Spirit, Deus- the glory will be greater. Deus vai renovar de tal forma que tudo quanto fizeres prosperará. God is going to renew it in such a way that everything that you do is going to prosper. Deus vai renovar de tal forma que as folhas não sequem nem murchem, God is going to renew in such a way that the leaves will never wither se permanecermos em sua presença. if we abide in His presence. Salmos 23:1. Psalm 23, verse 1. Que essa seja nosso desejo. Let this be our desire. Restaura em mim o vigor. Restore in me. Salmos 23:11. Doesn't have answers. As forças. Restore in me the strength. Guia-me nas veredas da justiça, Give me new ways of righteousness por amor do seu nome. for the love of your name. Observa que é uma oração de pedido para Ele guiar. Let's see here. There's a prayer of David É to o God lead him. É Deus pelo seu Espírito nos guiando. It's God by His Spirit leading us, Nos guiando por caminhos de justiça. guiding us in ways of righteousness. Coisa que por nós mesmos não iríamos conseguir fazer. Things that by our own strength we couldn't do, Mas pelo Espírito nós podemos fazer. by the Spirit we can. Porque a carne inclina para as coisas da carne. Because the flesh tends to the things of the flesh. Romanos 8. Romans chapter 8. Mas o Espírito inclina para as coisas do Espírito. But the Spirit tends to the things of the Spirit. A carne não pode agradar a Deus, The flesh cannot please God. nem em verdade. There's no way for that. Mas o Espírito inclina para a vida e vida. But the Spirit tends paz. to life. E veredas, esta palavra veredas, Way, path. no grego, era um pouco mais profundo In Greek, the meaning is far deeper. e dava um entendimento de um percurso, uma trajetória que as ovelhas faziam. And it's a way that the sheep take Nas montanhas de Galileia. in the mountains of Galilee. E eles iam subindo em circular até chegar ao topo da montanha. And they walked in circle till they reached the top of the mountain. O topo é ser santo, And the summit is to become holy. mas existe uma vereda, But there is a way, existem passos. there are steps, Ele vai nos guiar até chegar lá em cima. and it's going to lead us till we reach the summit. A vereda mostra-nos, ilustra-nos. Isto é uma imagem que eu fui buscar só para nós termos uma ideia. It's just an image I took for us to have an idea. O que nós fazemos muitas das vezes, e o que se ensina e prega é: aceitaste a Cristo, agora anda em santidade, senão vais perder a salvação. What we do and we teach most of the time is that accept Jesus, please walk in holiness, or you're going to lose your salvation. E nós somos obrigados a fazer uma reta até em cima da montanha. And we have the obligation to walk straightly Mas a vereda, to the top. a vereda trazia uma ilustração de um caminho circular menos pesado até lá em cima. But the path bring into mind this idea of walking in circle till we reach the top. Passo a passo, Step by step. passos de justiça. Steps of righteousness. Ele sabe para onde está nos a levar. He knows where He's leading us. E essas veredas levam-nos à paz. And this path leads us to peace. Essa vereda traz leveza. This path bring relief, Porque subir direto ia ser muito cansativo. because climbing straight forward
it will be difficult. Então estes caminhos, estas veredas eram feitas pelos animais para facilitar a sua subida até lá em cima. So these paths that the animals used to create were to easier the way. E é isso que Provérbios 3:17 diz. It's what Proverbs 16. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são de paz. Provérbios 3:17. Proverbs chapter 3 verse 17. It says, Os seus caminhos são caminhos deliciosos. our ways are pleasant ways. Nós nos deleitamos nesse caminho. We delight ourselves in this path. E suas veredas, a mesma palavra aqui, de paz. And all our paths are peace. Se vivemos no Espírito, If we live in the Spirit, andemos também no Espírito. let us walk by the Spirit. E esse caminhar com Deus, And this walk with God, como Jesus disse, esse jugo, as Jesus said, this yoke, vamos ser arrebatados, vais ficar. Esse jugo, o jugo era esta estrutura de madeira que era colocado sobre 2 bois. so the yoke, that's the yoke they used to put on cow and on oxes. Esse jugo que ligava os dois e fazia com que eles caminhassem, os bois mais velhos com os novos. It united both the old and the younger oxes. E o mais velho, que já sabia o caminho, direcionava o mais novo. And the older would guide the younger. Essa palavra jugo vem disto. And yoke, the word yoke comes from this. Os bois mais velhos, os mestres, The older bulls, guiavam os mais novos. they guide the youngers. E eles, naquela emoção de querer ir para todos os lugares, And them, that emotion of trying to get Sim. to reach many places. se não seguisse, o mais velho ficavam com dores e ficava pesado. If they didn't follow the older, they couldn't. They had to hard themselves. Então tinham que caminhar e seguir os mesmos passos. So they had to learn to walk and follow in the same steps. E Jesus ensina-nos que se caminharmos com Ele, será mais And leve. Jesus teaches us that if we walk with Him, Se for Ele a nos guiar, será mais leve. if He is the one leading us, the way is going to be soft. Pelo contrário, o caminho dos ímpios, But contrary, the ways of the wicked, pelo incrível que pareça, it's incredible. é áspero, é difícil. It's hard. It's hostile. Eles pensam que estão a viver a vida, They think they're living the life, mas eles não estão a viver a vida. but they are not living it. Nós estamos a viver a vida. We are living it. Nós estamos a viver o que é certo, We are living what is right, guiados por um espírito da justiça, being guided by the Spirit of que righteousness coloca em nossas mentes o pensamento de Cristo, that puts in our mind the mind of Christ, que faz com que nós cheguemos no lugar that lead us to reach a place, e sentimos o que devemos fazer. and it shows us what, and we know what we have to do, E somos guiados por esse Espírito and we are guided by this Spirit como filhos. as children. Romanos 8:13. Romans chapter 8, verse 13. Se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. For if you live according, the second part. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. A caminhada é leve. This walk is it's easy. Se nós mortificarmos as nossas obras pelo Espírito. If we put to death our misdeeds by the Spirit. E não tenhas medo. Don't be afraid. O Espírito nunca vai te mandar matar alguém.
The Spirit will never lead you to kill someone. É um espírito de justiça. He is the Spirit of É o righteousness. espírito de bondade. He is Spirit of goodness. O fruto do espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, The fruit of the Spirit is peace, bondade, goodness, Longanimidade. patience, and so on. paz, alegria. Peace and joy. Amém? Então esse fruto irá fluir de dentro de nós, So we'll bear these fruits from within, fazer com que nós fará com que a nossa carne seja mortificada and He will put to death the misdeeds of the flesh, e a vontade do Espírito feita. and the will of the Spirit will be done. E o nosso primeiro pensamento, como eu sempre digo, não será não posso fazer isso. And our first thought, as I say, is not going to be, I will not do this, O nosso primeiro pensamento será eu quero fazer isto. but will be, I want to do this. Eu sinto isto. I feel it. Vamos olhar para uma moça e a primeira coisa que vamos pensar não é uau, que moça We'll tão look to linda. a young lady, and the first thing to come to our mind will not be, wow. Vamos olhar para ela e dizer ela precisa de Jesus. We'll say, she needs Jesus. Que bela arte. Precisa What? de Cristo. What a beautiful masterpiece. Mas o nosso primeiro pensamento e a intenção do nosso coração será sempre agradar a Deus. But our first thought, the intention of our heart will be to please God. Paulo fala a Timóteo e diz que o amor procede de um coração puro. Paul says to Timothy that love comes from a pure heart, De uma boa consciência from a good conscience, e uma fé não fingida. and a faith that's not E faked. falsa, né? Yeah, it's not false. Isso fala-nos de algo de dentro para fora. It speaks about something that starts from within. Não porque existe um pastor aqui e temos que tentar mostrar que somos bons. Not because there is a pastor here, we have to try to show that we are good people. Não porque vamos à igreja, então temos que nos comportar. Not because we come to church, we have to try to behave good. Não porque alguém está a dizer, não faz isso, não podes fazer aquilo, não podes isto, não podes isto. Not because somebody's saying to us, don't do that, do this and that. Mas teu coração está puro. But your heart is pure. Teu coração foi renovado. Your Foi heart has been restaurado. renewed. A tua mente é a mente de Cristo. You have the mind of Christ in you. Há Deus em ti. There's God in you. Como Paulo diz, Cristo em nós, esperança da manifestação da glória de Deus. As Paul says, Christ in us, the hope of the manifestation of God's glory. E quanto mais cheios, And as we become more and more filled, mais esperança há. there's more hope. Êxodos 13, 17 e 18 Exodus chapter 13. fala-nos de uma trajetória. Saltei. Podemos voltar. Vejam o que diz em João 10, 27. In John 10, verse 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. it says, my sheep hear my voice. Eu as conheço e elas me seguem. I know them and they follow me. Se nós nascemos de novo, nós estamos no Espírito. If we have been born again, we're in the Spirit. Nós conhecemos a voz do Espírito. We know the voice of the Spirit. Nós temos que conhecer. We have to know it. Tem que ser algo natural. It has to be natural. Tem que ser algo sem esforço. It has to be something that doesn't take a lot of effort, Mas porque nós sentimos que Deus está a falar comigo. but because we feel that God is talking to us. Deus está a me encaminhar para aqui. God is leading me to As somewhere. ovelhas ouvem a voz. The sheep hear the voice Porque elas são guiadas, elas estão a ser guiadas. because they are led. E, logicamente, isto será uma prática, And logically, it will become a practice, um relacionamento. a relationship, Nós vamos crescer no Espírito. and will grow in the Spirit, Nós vamos conhecer cada vez mais a voz de Deus. and will know
God's voice more and more. Quando Ele está a falar e quando nós é que estamos a falar. When He's speaking and when we are speaking. Eu costumo dizer quando recebemos alguma palavra de conhecimento I used to say whenever we receive a word of knowledge ou uma palavra profética, or a prophetic word, às vezes nós confundimos aquilo que nós achamos e queremos dizer com a voz do Espírito. sometimes we make confusion of what we think and we try to saying it's the Spirit. Não se preocupe. Don't worry. Chega para a pessoa e diz, olha, eu não sei se isso é de Deus. Just go to the person and say, well, I don't know if it comes from God. Vamos ser humildes. Let us be humble. Não somos perfeitos ainda, não conhecemos por total. We're not perfect. We don't know it fully. Mas com o passar do tempo, isto vai ser aperfeiçoado em nós. But over time, we'll experience this improvement. Nós vamos começar a ter uma sensibilidade de perceber quando é que é um pensamento e quando é que é um Deus a falar. We'll become more and more able to discern when He's speaking or we're speaking. O melhor caminho para se mover é passar tempos e tempos na presença de Deus. The best way to move is to spend more time in God's presence. Melhor maneira de vencer a carne é passar tempos na presença de Deus. The best way to overcome the flesh is spending time in God's presence. Quanto mais cheios, if we're more filled, mais experimentados ou experientes estaremos no ouvir Deus. we'll become more experienced in hearing God. A carne deseja o que é contrário ao espírito. The flesh desires what is contrary to the flesh. O espírito que é contrário à carne. The flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Então, de maneira nenhuma iremos pecar. O espírito irá nos guiar ao pecado. There will be no way for us to sin because the Spirit will be leading us. Antes, pelo contrário, Deus irá nos levar pelo caminho perfeito. God will always lead us in a perfect way. Caminhos que talvez não vamos perceber, entender por que Deus está a levar tanto tempo, por que Deus está a levar por aqui, mas Ele tem um propósito e Ele sabe. And these ways sometimes will be difficult for us to realize what God is doing indeed, but will be leading us through it. Eu trouxe aqui um exemplo, Êxodos 13, 17, 18, I brought here an example, Exodus chapter que 13. foi da saída do povo de Israel It's do about Egito para a terra prometida. It's about when the Israelites left Egypt. Quando o faraó deixou o povo, sair o povo, Deus não o guiou, a palavra guiar, pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. When Pharaoh let the people go, God did not let them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around the desert road toward the Red Sea. Deus sabe o que está a fazer. God knows what He's doing. Vamos confiar nele. Let us trust Him. Descansa nele. Rest in Him. Entrega tudo nas mãos dele. Give it all to Him. Ele vai te guiar. He will lead you. E não só vai também testificar, confirmar. Pode baixar? Vejam só o caminho que eles deviam ter levado. 3 a 4 meses. Let us see that the way that they would have taken would take them 3 up to 4 months. Mas o caminho foi descer, passar o Mar Vermelho aqui. Ficamos tão felizes com o agir de Deus no Mar Vermelho. Nem era preciso. Deu uma volta aqui de 40 anos até chegar aqui. So He led them through this way that they had to pass through the Red Sea where we saw the miracle,
and all this way took them 40 years. Acho que alguns vão casar quando tiverem 80 anos. And I think some will get married when they are Brincadeira. 40 years. I'm kidding. Brincadeira. 40 anos para 40 chegarem years. na terra prometida. To reach the promised Não é para land. vocês. It's not for you. Deus sabe o que está a fazer. God knows what He's doing. Confia nele, descansa. Trust in Him and rest. E esse descansar And this rest não é sentar, ok, Deus já de fazer. is not just sitting and saying, okay, God is going to do it. É fazer. It's doing. Lembra quando Moisés começou a clamar para Deus, Deus disse, clamas a mim por quê? Manda o povo marchar. Do you remember when Moses were crying out to God and God said, why are you crying out to me? Descansar é confiar que Ele vai abrir a porta. To rest is trusting Him that He will open the door. Então vamos às entrevistas, vamos conhecer pessoas, senão vão ficar 40 anos à espera. We go to interviews, we get to know some people because you're going to spend 40 years waiting. Deus vai nos guiar ou vai confirmar. God will lead us or will confirm. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Those who are led by the Spirit, they're children of God. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Se o Espírito não nos guiar, o Espírito vai confirmar. If the Spirit doesn't lead us, He will confirm us. Até mesmo nesse agir, nós agimos pela palavra, Even in this moving, we move in the Word, que foi inspirada pelo Espírito Santo. the Word that was inspired by the Spirit. Então, naquilo que a palavra já nos deixa abertos, And what the Word of God clears us, que é o que o Espírito Santo já ministrou através da palavra, what the Word of God clarifies to us that was ministered by the Word of e God, nós estamos nos movendo pela palavra escrita, and we are being moved by the written Word, Ele vai confirmar ou vai contornar a nossa rota. it will testify it or will change our way. Mas lembrem sempre disso. Este espírito é um espírito de adoção. But let us remember always that this Spirit is the Spirit of adoption. Deus está cuidando de nós como filhos. God is taking care of us as children. E é por isso que ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, For this reason, He say, you didn't receive a spirit that make you slaves again, para novamente temerem. so that you live in fear again. Isso porque no Velho Testamento Because in the Old Testament, era uma vida de temor it was a life of fear, e não um temor de reconhecimento de Deus, not a fear of acknowledging God, mas um temor de medo de a Deus. fear of becoming afraid of God. Este agir, este guiar é diferente do Velho Testamento. This move, this guidance is different from the whole. No Velho Testamento nós tínhamos leis para nos guiarem, mas se falhássemos uma só, falhávamos todas. In the Old Testament, we had these laws to guide us. Whenever we fail in one, we fail in all of them. E a expectativa era castigo, And the expectation was punishment, maldição, cursing, até a terceira geração. till the third generation. Mas aqui, guiados pelo Espírito, nós sabemos que se falharmos, Deus é nosso Pai e vai nos levantar. But here we know that if we fail, God is our Father. He will raise us up again. O to walk. tratamento que Ele tem conosco é de um Pai. The way He deals with us is the same way a father does. Que apesar do filho estar sempre a mexer, That although the son is às always vezes sem doing saber o mistakes, que está a mexer, and without knowing what he's doing, o Pai está ali para lhe alertar e lhe corrigir.
the father's there to talk to him, to warn him. Então que nesta caminhada haja deleite, haja confiança. So let us, in this walk, let us have delight and trust. Permaneça nele. Abide in him. Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos para caminharmos. He will provide everything that we need in this walk. Assim como ele proveu ao povo durante o deserto. The same way he provided to the people during E havia the walk in the sempre desert. o maná do céu. They had the manna. O maná que o alimento que eles chamaram de maná. There's this food they called manna. E a Bíblia diz que parecia com a semente de coentro. The Bible says it looked like a seed. Era branco e tinha sabor de bolo de mel. It was white and seemed to be like a cake of honey. Como vimos lá em Provérbios, os seus caminhos são deliciosos. As we saw there in Proverbs, his ways are pleasing. As suas veredas são de justiça, são de paz. His paths are paths of peace. O povo provou disso The people tasted it no meio do deserto. in the desert. Eles comeram do maná e parecia bolo. They ate of this manna and it seemed like a cake. Então imaginar viver de bolo, né? Imagine eating cake every day. Mas era algo perfeito para o homem. But it was perfect to man. Deus não faria algo que o homem não ia gostar. God couldn't do something that man Mas wouldn't porque o like. passar do tempo, eles começaram a deixar de ouvir a Deus e querer ser guiados por Deus. But over time, they stopped hearing God. Começaram pelas suas próprias forças fazer e sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento. They started to try on their own strength and power to do things. Aquele maná que parecia um bolo de mel. That manna that tasted like a cake of honey. A Bíblia diz que começou a se transformar em... Podes baixar um bocadinho embaixo? A um pão achatado que tinha gosto de óleo. And they changed for something different, like a bread filled with oil. Pode subir para ler? Vamos ler. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça, e que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, a única coisa só tem-se maná. E muitas das vezes nossa vida espiritual começa assim. Most of the time, our spiritual life begins like this. Até chamamos do primeiro amor. And we call it the first love. Mas esse primeiro amor é para todos os dias. But this first love has to be for all days. Ele quer renovar essa presença todos os dias. He wants to renew this presence every day. E hoje renova a tua aliança com Deus. And today, renew a covenant with God. Renova aquela alegria da tua salvação. Renew that joy of salvation you experience. Isso eu falo para todos, músicos, todos que estão a servir. I speak it to everyone, the musicians and everyone is serving. Porque eu everyone sei here. que com o passar do tempo a presença de Deus já não nos diz muito. Because I know over time it's easier to make God's presence like something else. Começamos a nos desfocar e olhar para o mundo e a ver como o mundo vive. Over time we started to look to the world. Começamos a recordar de como era no Egito, dos pepinos, We started remembering in our life in Egypt, das cebolas, of the onion, dos churrascos. of the barbecues. E não esquecemos que era tão bom a presença de Deus. And we forget how good it was, God's presence. Muitos de nós, quando nos convertemos, choramos. Most of us, when we experience salvation, when we get converted, we cried. Mas hoje já nem uma lágrima But sai. today,
there are no tears, just one tear isn't there. Deus quer renovar isso hoje. And God wants to renew this today. Começa a pedir isso no teu coração Start agora. asking it in your heart. Começa a ansiar por isso. Long for this, yearn for this. Este maná renovava-se todos os dias e Deus dava a eles todos os dias. E God- era agradável. God gave them this manna daily. He brought it from heaven daily. E esse maná não se guardava para o dia seguinte. They couldn't just store it somewhere to the next day. Porque a palavra que tu recebeste há 3 anos atrás, que te fez chorar, hoje já não te faz chorar mais. Because the word you received 3 years ago that made you cry, today it's not doing the same. Mas Deus tem uma palavra hoje para te fazer chorar, But God has a word for you to make you cry, para te deleitar, for you to delight in para it, te alegrar. to give you joy. Então o maná não era guardado para o dia seguinte. So they didn't have to store it. Todos os dias ele trazia um maná. God brought from heaven Recebe o manna maná de daily. hoje na tua vida. So receive the manna today. Recebe o maná todos os dias. Receive it every day. Busca o maná novamente. Ask for it, seek for it every day. Não pense eu já sei. Don't say I already know it. Não é sobre saber. It's not about knowing. Não é sobre teologia. It's not about Não é theology. sobre muito It's conhecimento. not about a lot of Mas é knowledge. viver no Espírito But- e andar no But Espírito. it's to live in the Spirit and walk in the Spirit. Pode subir um bocadinho. Embaixo. Embaixo. 10. Ok. Não há nada para comer senão esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, como vimos lá em Êxodo. Ele caía durante a noite com um orvalho. No dia seguinte da manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão com óleo. Como é que está a tua comunhão com Deus? How is your communion with God? Está enjoativa já? It's now Este giving culto, you nauseous. este culto está a demorar? Custou sair de casa para aqui? The service is taking longer. Did it cost you to leave home to come here? É difícil orar todos os dias? Is it difficult to pray every day? O sabor de ler a palavra já não é aquele? That tasty of reading Lembra-te the Word of God, is it the same? Lembras-te que no início tu lias a palavra todos os dias? Do you remember that in the beginning you read the Word of God every day? Deus quer renovar isso. God wants to renew it. Amém? Deseja isso. Caminhe no Espírito e descanse. O descansar não significa não fazer nada, mas é fazer as atividades direcionadas pelo Espírito. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso todos vocês conhecem a verdade. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. First John, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. 27. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and that anointing is real, not a counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. O Espírito vos ensinará todas as coisas. The Spirit will teach you everything. É por isso que eu digo, não tem a ver com teologia.
Because for this I say, it's not about theology. Não é sobre conhecimento, It's not about knowledge. mas é sobre comunhão. It's about communion. O Espírito quer vos guiar e vos ensinar as coisas diárias, The Spirit wants to lead you and teach you em daily como, things em como fazer. and how to do it. E é aqui onde entra o caminho do amor. It is in here that we have the way of love. É aqui onde entram os dons espirituais. It is here where comes in the spiritual gifts. Não corra para buscar os dons Don't run to get the gifts se não há uma comunhão com o Espírito. if there's no communion with the Não Spirit. corra para os dons se não caminhas num caminho do amor. Don't run to get the Spirit if you're not walking in the path of love. O caminho do amor é o caminho espiritual. The walk in love is the spiritual way. 1 João diz que aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, faz-se mentiroso. 1 John says, whoever says loves God but doesn't love his brother, he doesn't love. Nós sabemos que quem caminha no amor, Deus está nele. We know that E those who ele walk está in em love, Deus. God is in them. Caminhe no amor Walk in love. e Deus vai começar a agir poderosamente sobre nossas vidas. And God will start to act powerfully in our lives. Se nós enchermos nossa vida com amor e agirmos com amor, If we fill our lives with love and act in love, de repente vai brotar um desejo de orar por alguém. suddenly we'll have this desire this prompts to lead us to pray for someone. Porque o amor que está em ti não permite que tu vás e deixes a pessoa como está. Because the love that's in you doesn't let you pass by someone without praying for them. E é ali que a manifestação do dom irá acontecer. It's in that place that the manifestation of the gift will happen. A cura irá acontecer, os milagres irão The acontecer. healing, the miracles will happen. Porque tu estás a ser guiado pelo Espírito. Because you're being led by the Spirit. E o Espírito fala-nos de longanimidade, benignidade, And the Spirit mansidão. talks about patience, goodness. A resposta a todas as circunstâncias é amor. The answer to all circumstances is love. Todo fruto do Espírito fala-nos de alguém próximo. All the fruit of the Spirit are related to someone close. E é no meio disso que Deus vai fazer grandes coisas. And it is in the middle of it that God is going to act. E lembrem sempre disso. And remember this always. Os dons não é sobre nós. The gifts are not about us. As obras do Espírito ou o fruto do Espírito não é sobre nós. Não é sobre nós. A obra, fruto do Espírito. The work and the fruit of the Spirit is not about us. Deus irá sempre ter algo para alguém próximo. God will always have something to someone close to us. E estes caminhos são os melhores para nós. And these ways are the best for us. Isso é que é viver. This is life. Aí iremos começar a viver. Then we start living. Aí iremos cumprir o nosso propósito. There we'll start fulfilling our purpose. Porque o plano de Deus é que tu sejas filho. Because God's plan is for you to become a child. A imagem e semelhança de Cristo. And conform to the image and likeness of Christ. Não existe outro propósito além disso. There are no other purpose besides that. Não existe um propósito de seres um evangelista There are no purpose of becoming an evangelist antes de seres a imagem e semelhança de Deus. before you becoming into the likeness of Tu serás um God. grande evangelista pelo que tu és, You become a great evangelist by who you are, pelo que está dentro de ti, but what is inside of you, pela imagem e semelhança de Deus que está em ti, by the image and likeness of God that's in you, pela mente que está a ser controlada pelo Espírito. by the mind that's being ruled by the Spirit. Romanos 8:5. O Espírito de Deus controla a nossa mente. The Spirit of God rules. He has control of our minds. Nós iremos ser guiados pelo Espírito We'll be led by the Spirit quando formos cheios do Espírito. when we become filled by the Spirit. Amém? Vamos ficar de pé? Let's stand. Mova-te no Espírito. Move in the Spirit. Mova-te no Espírito. Move in the Spirit. Não numa vontade de honras. Not desiring
honors, não uma vontade de reconhecimento. not looking for acknowledgement. Move-te no Espírito. Move in the Spirit. Todos os dons e ministérios da igreja são para o aperfeiçoamento dos santos. All the gifts and ministry in the church Para que are given eles- to the well-being of the saints, Para que eles cheguem ao varão perfeito, so that they become, they reach the perfect measure, à estatura de Cristo. so that they become like Christ fully. Cristo é a nossa imagem. Christ is our image. E nós, quando olhamos para a vida dele, And when we look to His life, vemos uma vida de graça e amor. we see a life of grace and love. Deseja ser como ele. Seek to be like Him. Não é sobre quanto se entregas para missões e para It's not fazer about alguma how coisa you aqui na give igreja. yourself to missions and a lot of works. O quanto honras o teu pastor e How you honor your pastor. é sobre o que tu fazes quando estás com alguém do teu lado. It's about what you do when you have someone close to you. É sobre o que tu fazes dentro da tua casa e da tua família. What you do inside your home and your family. É sobre os sentimentos e desejos que brotam do teu coração. About the feelings and desires that rise in your heart. É sobre um novo nascimento, It's about a new birth, uma nova vida. a new life. Deseja isso Desire it, e tudo irá se complementar. and everything will work for good. Essa é a perfeita forma de se mover. This is the perfect way to move. Vamos entregar nossas vidas. Let us give our lives. Deus quer fazer algo especial God aqui. wants to do something special. Deus quer renovar corações. God wants to renew hearts. Deus quer encher vidas. God wants to fill lives. Deus quer derramar do Espírito. God wants to pour of His Spirit. Deus quer encher-te do Espírito God wants to fill you with the Spirit, para que venças todas as adversidades da tua vida, so that you may overcome all adversities in your life, para que venças o pecado, so that you overcome sin. para que venças os vícios. Tu estás a pensar num tratamento para superar o teu vício. Trying to figure out a treatment to overcome it. E a palavra está a dizer, enche-te do Espírito. E esse desejo da carne será quebrado, será mortificado. This desire of the flesh will be broken, Será substituído pelo novo coração. and a new heart given to you in that place. Será substituído pela nova vida. And it will be replaced by a new life. Anseia por esse desejo. Long for it, long for it. Vamos adorar, vamos clamar a presença de Deus aqui. Let's pray and let's cry out for God's presence. Busca pela presença de Deus. God's presence. Ei, calamaço. E quem ora em línguas, vai orando em línguas. Praise in tongues. Nei calarabaço irimanai. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe. Yes, we can see that wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe. Oh, yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you. We set our heart on you. Come and do what you do. 'Cause we need a move. We need a move. Gandhi, we need a move. We need a move. And this is a move.
and bodies are still being raised. Giants are still being slain. Oh God, we believe. Oh yes, we can see that wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what we set our hearts. Oh, you come and do what you do, 'cause we need a move. 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 God, we need your move. And this is a move. Esteja nessa hora clamando pelo mover de Deus. Não saia daqui sem um desejo do Espírito Santo. Não saia daqui sem aquele anseio. Não saia daqui sem desejá-lo mais, sem desejar amar mais, sem desejar ser cheio. Deseja nessa hora, pois o Espírito Santo está aqui. E quanto mais tu desejares, mais serás cheio. Quanto mais desejares, mais serás cheio. Quanto mais desejar amar, mais amarás. Quanto mais desejar curar, mais curarás. We are here. Come and do what we set our hearts. Oh, you come and do what you do, 'cause we need a move. Oh, we need a move. We need a move. We need a move. Yeah, we need a move. We need a move. We need a move. Essa aqui é a tua louva. Anseia pelo mover de Deus, anseia pelo mover de Deus. Não sai daqui com o mesmo, não sai daqui o mesmo. Ele está aqui, Ele quer renovar, Ele quer encher. Seja cheio aí onde tu estás, seja cheio, 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 cheio. Ei, Rei Calarabacira Manai, Rei Calarabacete Bababá. Eu falo guilhões quebrados agora. Eu falo enfermidades quebradas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja um move em tua vida agora. Seja quebrada essa enfermidade. Senhor, vai tocando. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, vai tocando, Senhor. Que ora em línguas, vai orando em línguas. Pai, renova as línguas. Renova o batismo. Renova. Renova o templo. Renova o altar. Renova o altar, Senhor. Enche com tua presença. Enche com tua presença. Ei, calamaço yarabababa. Rekelerababaço yaramanai. Limaço yaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai clamando, vai clamando. What you do, we are here for you. Come and do what you do. We are here, we are here. God, we are here, we are here. Oh, we are here, we are here. Aleluia. Levanta as suas mãos. Levanta as tuas mãos. Diga comigo, Senhor. Tenge a minha vida. Guia a minha vida. Guia meu coração. Guia meus pensamentos.
Enche-me com teu Espírito. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu anseio o que o reino anseia. Vem com teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida, assim como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim como nos céus. Sobre a minha vida. Eu quero ser guiado, eu quero ser guiado. Eu quero ser usado. Faça fluir do teu Espírito. Faça fluir do teu Espírito. Ei, Rerebabassi Alamanai. Recebe esse renovo. Recebe esse renovo. Recebe esse renovo. O Espírito está aqui. Seja renovado. Que haja alegria da salvação em teu coração. Que haja o renovo em teu coração. Que a comunhão seja restaurada. Que a aliança seja restaurada. Pai, eu oro também por dons espirituais. Eu oro por visão. Eu oro por dons proféticos. Renova os ministérios nesse lugar. Renova os ministérios. Renova os dons que estavam parados. Ei, Kalarababash. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Oh, heaven is coming. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. We need a move. Deus, we need a move. Nós precisamos do teu mover. We need a move. Nós precisamos do teu Espírito, Deus. We need a move. Deixa-nos, Senhor. We need a move. 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 Aleluia. Esta aliança que Deus tem feito conosco. Esta é a promessa de Deus. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele será o nosso Deus presente. Vamos ver o agir de Deus. Vamos ver Deus a fazer. Ele será o nosso Deus, Deus presente. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Nós teremos intimidade com Ele. Nós iremos conhecer de forma individual, particular.
testemunhos nossos, não de ouvirmos dizer, mas iremos ver Deus a fazer. Creia nisso. Ninguém irá dizer ao seu irmão, ao seu próximo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, eles ouvirão minha voz, as minhas ovelhas conhecem minha voz, desde o menor ao maior. E isso alegra o meu coração, porque não interessa quanto tempo tu estás na igreja, desde o momento que tu entregas a tua vida a Jesus, tu és feito nova criatura, tu és feito filho. É por isso que nós vemos grandes testemunhos de pessoas que se converteram ainda este ano. Nós vemos sonhos, vemos palavras proféticas de alguém que só tem 1 ano ou menos de 1 ano de conversão. Desde o menor ao maior conhecerão, sem ninguém precisar que o ensine. Isso é o Espírito em nós. Vamos viver isso, igreja. Vamos clamar por isso. Vamos provar disso. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Não vivam mais pelo que vocês fizeram, pelo que vocês devem fazer. Vivem pelo que o Espírito está vos a dizer para fazer. Vivam na presença dEle. Ele vai vos guiar em toda a justiça, não se preocupem. Então não olha para ti como uma pessoa que é responsável pela tua salvação. Não olha para ti como uma pessoa que deve estar pronta para fazer. Não olha para ti como uma pessoa que deve estar digna de Deus falar alguma coisa ou ser usado. Se o Espírito está sobre ti e o sangue de Jesus já te cobriu, tu és agradável a Ele. E é isso que diz em 1 de Efésios. Ele planejou isso antes da fundação do mundo. Ele planejou isso para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se Ele é por nós, quem será? Quem tentará acusação contra nós? Nós somos santos e irrepreensíveis diante dEle em Jesus. E Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Isso antes da fundação do mundo. Esse é um plano de Deus antes da nossa criação. Viva isso. Deus tem muito para nós. Amém? Aleluia. E eu quero ouvir esses testemunhos. Meu coração se alegra de ansiedade para ouvir esses testemunhos. Eu quero ver o testemunho do Espírito em tua vida. Mova-te pelo Espírito. Aleluia. Assim como o tempo estava a dizer, o maná é diário, não é algo que nós comemos num domingo e ficamos à espera do outro domingo para comer. Então, o mover de Deus não é só neste momento, não é só aqui nós todos juntos. Nós temos que ansiar todos os dias. Nós veremos que o maná vai se tornar cada vez mais delicioso, não algo que fica a ser boring, né? Então vamos clamar por Deus, pelo mover dEle em cada detalhe, no nosso andar, na escola, em lugares que nós negligenciamos até. Deus não está aqui, estou numa festa, porque não posso fazer certa coisa. É lá onde Deus quer mostrar ou te dar aquilo que é o melhor dEle nos lugares em que tu não imaginas. Então vamos ansiar por isso. Amém? Então, vamos orar para encerrar o culto. E vamos para casa com esse desejo mesmo de mais dEle. Pai, nós damos-te graças pela tua presença. Nós damos-te graças, Senhor, por se fizeste presente, Pai. Damos-te graças por renovaste, Senhor, o nosso amor por ti. Damos-te graças por o teu Espírito esteve aqui, Pai. Nós sabemos, Pai Santo, que o teu mover é diário, Pai. Nós queremos mais disso. Queremos mais de ti,
Ti, Senhor. Queremos viver mais de Ti, Senhor, em lugares, Senhor, inimagináveis, Pai. Queremos, Senhor, ver-Te em tudo, no ar que respiramos, Pai, no nosso andar, Pai. Queremos ser fonte, Pai, de vida, de amor. Rei da glória, no nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo quanto aconteceu aqui, Pai. Nós esperamos tanto, mas tanto de Ti. Esperamos ver o imenso de Ti, Pai. Esperamos ver atmosferas que nós nunca experimentamos, Pai. No nome de Jesus, nós cremos, Senhor da glória, que milagres foram operados nesse lugar. Batismo, Senhor, do Teu Espírito foi operado neste lugar. Nós cremos, Pai, que Tu fizeste muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Nós cremos, Senhor, nós cremos. E nós vamos para casa todos alegres, Pai. Nós vamos para casa alegres, Senhor, crendo no Teu mover, Pai. Crendo no Teu mover, Pai, ansiando mais de Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. Estamos para Ti todos os dias. Não só no momento, Pai, não só num lugar, mas todos os dias o nosso coração quer estar para Ti, está para Ti. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai, e declaramos, Senhor, com viva voz. Amém. Amém, glória a Deus. Gostava de fazer os anúncios. Lembrar que nós temos ilhas que estão a decorrer ao longo da semana. Temos as quartas-feiras aqui na igreja, terças-feiras igualmente. E temos também aos sábados uma decorre aqui na igreja, outra decorre no Fomento. Se precisarem de mais informações sobre a ilha, podem entrar em contato com o Azarias. O Azarias está ali no fundo. Quanto à questão das ilhas, lembrar também que nós temos tido orações ao longo da semana, todos os dias, às 7h30, são 30 minutos, às 7h30, temos às 13h e temos às 22 horas, são todos bem-vindos. Para quem não estiver no grupo e não consegue acompanhar aquelas que são as nossas atividades, pode entrar em contato com um dos membros do staff. O staff pode levantar a mão, por favor. Pode entrar em contato com um dos membros do staff, deixar o seu contato e nós vamos adicionar ao grupo, assim consegue acompanhar as nossas atividades. Temos também o contato para as ofertas e os dízimos, não sei se podem disponibilizar ali. As ofertas e os dízimos servem para a manutenção da casa e também alguns projetos que nós temos e apoio social que nós fazemos em relação a algumas famílias conhecidas e que nós sabemos das suas necessidades. Temos essa caixa que é para se depositar o ofertório. Que é para depositar o ofertório, então sintam-se à vontade para o fazer. Penso que é tudo. Não temos mais nenhum aviso, amém? Então que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Quem precisar conversar ou quiser conversar sobre algum determinado assunto ou pedir orações ainda hoje, pode entrar em contato com o TED, que está ali à frente, e vai dar seguimento dentro daquilo que for a necessidade, amém? Deus abençoe a todos e uma ótima semana.